A ressaca Hugo Motta e o efeito Orloff na Câmara. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Então aí eu comecei com uma brincadeira, a gente que já é um pouco mais velho vai se lembrar, mas talvez quem seja mais novo e não esteja habituado com o que se chama efeito Orloff, nós vamos explicar rapidamente. Era uma propaganda de uma vodka chamada Orloff no Brasil, que brincava com o efeito justamente da ressaca no dia seguinte. Eu sou você amanhã, ou seja, era a vodka que não dava ressaca. E ela queria ganhar o mercado dessa maneira. E a brincadeira com a ressaca Hugo Motta e o efeito Orloff não é à toa. Porque nós temos justamente hoje em Brasília uma ressaca generalizada por parte de alguns deputados e até senadores que davam como certo a eleição para ou Elmar Nascimento, candidato de Arthur Lira, ou Antônio Brito, candidato justamente de Lula. E Marcos Pereira, que corria por fora, já era visto como uma terceira possibilidade com pouca chance. E aí aparece Hugo Motta. Hugo Motta nós já falamos ontem, o Brasil inteiro ontem conheceu quem é Hugo Motta, mas a gente rapidamente vai lembrar vocês que é um deputado de quarto mandato, líder do Partido Republicano, partido qual Marcos Pereira preside e que tem também a simpatia do presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí vem o efeito Orloff. Eu sou você amanhã. Porque o que Arthur Lira menos quer é entrar naquele time de ex-presidentes que, após ter muito poder, e Lira tem muito poder, andar sozinho pelos corredores do Congresso Nacional, com poucas pessoas cumprimentando, vê-se lá nem falando bom dia. Então, Lira quer continuar no poder, ainda que não seja presidente da Câmara. E Hugo Motta, de fato, apareceu com um nome que até agora desponta como o próximo presidente, não é isso, Rodolfo? É isso aí. Começando aí pelo que você falou do Arthur Lira. O Arthur Lira olhava para o antecessor dele, o ex-deputado Rodrigo Maia, como uma coisa que não podia jamais acontecer. O Rodrigo Maia foi presidente da Câmara, né, com todo o poder que o cargo lhe dá, e depois ele não conseguiu sequer se reeleger deputado federal. Hoje não tem nem mandato. Então, quer dizer, o Lira olhava aquilo e disse: isso não pode acontecer. Virava lá no Senado, porque aconteceu quando o Davi Alcolumbre saiu da presidência do Senado, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e continuou poderoso. Esse era o caminho que ele queria. E ele tentava construir esse caminho fazendo o seu sucessor, que o nome preferido dele era o líder do União Brasil, Elmar Nascimento. Esse, Alexandre, não tomou Orloff. A ressaca dele hoje tá brava, porque o Elmar Nascimento, em determinado momento, se viu ali como favorito dessa sucessão, e ele agora, enfim, com a entrada desse fator Hugo Motta, ele viu ali a sua candidatura quase que a essa altura completamente inviabilizada. A União Brasil continua dizendo que manteria o apoio a ele, mas a essa altura é muito pouco provável que o Elmar Nascimento consiga, né? Cá entre nós, Alexandre, aí passando para o Senado e para o Davi Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, embora não tenha se manifestado, tenha dito nada, está achando isso ótimo. Porque o que se dizia que o problema era que não dava para a União Brasil ter o comando das duas casas. Então, se o Davi Alcolumbre é o franco favorito lá no Senado, o Elmar Nascimento teria problema na Câmara, como, enfim, se verificou. Então, o Elmar Nascimento aí é o grande derrotado dessa história. O Antônio Brito está com uma certa ressaca também, porque achava que poderia ser ali a terceira via nesse processo, líder do PSD, e também a essa altura está bem diminuída a possibilidade dele. Tem um fato aí também que a gente sabe que no bastidor da política acontece. Elmar Nascimento era o candidato defendido por Arthur Lira. Arthur Lira também não podia ficar mal diante os seus pares se largasse Elmar Nascimento no meio do caminho. Mas, ao que tudo indica, Lira já sabe desde o início do ano que Elmar Nascimento não tinha a aderência por parte da maioria dos parlamentares. Inclusive, do Palácio do Planalto, ele teria ouvido um recado de Lula dizendo que não teria nada contra Elmar Nascimento, mas que ouvia que muitas pessoas não gostavam do parlamentar.
Lira bancava a candidatura. Portanto, essa saída de Hugo Mota, de alguma maneira, deu um alívio para Lira. Porque Lira não tinha como dispensar do nada o seu candidato. E agora ele tem um argumento perfeito. É o candidato que tem o apoio do Palácio do Planalto, tem o apoio dos republicanos, que é o seu primeiro vice-presidente nessa legislatura, inclusive, tem o apoio de parte da bancada de oposição e teve a aderência completa do PL, que é o maior partido da Câmara, que apoiou irrestritamente Hugo Mota. E Hugo Mota teve uma coisa mais impressionante. Ele recebeu o apoio do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é muito difícil hoje que Hugo Mota não emplaque. Agora, vamos pensar com relação ao Omar Nascimento. Quantos cargos ele já devia ter até conversado, disputado e colocado à disposição de quem o apoiava. Agora, ele tem aquele momento que é terrível para um parlamentar, que é a vergonha de não poder entregar o que prometeu. Pois é, né? Então, realmente, a situação do Omar Nascimento nessa história é a pior de todas. E no caso do Hugo Mota, o que acontece? Ele acaba ali sendo uma solução que, de certa forma, agrada aí a todo mundo. Ele é próximo do Arthur Lira, então o Arthur Lira vai continuar tendo alguma ascendência sobre ele. Mas ele não é o nome do Arthur Lira. Então, quer dizer, o que era o grande problema para o Lula? Ele continuar totalmente emparedado pela Câmara dos Deputados, como ele estava durante a gestão Arthur Lira. Agora não. Agora ele tem um nome com quem ele tem a possibilidade de conversa. É um cara mais maleável, um cara menos duro. Há quem diga que o Omar Nascimento seria ainda mais duro do que o Arthur Lira. Ele então tem alguém ali com quem ele consegue dialogar. Então, pelo lado do Palácio do Planalto, uma possibilidade aí de uma condução mais suave na Câmara dos Deputados. Da parte do Arthur Lira, alguém que, se não é o nome indicado por ele, é alguém com quem ele também dialoga. E o cara ainda tem trânsito junto à oposição, ou seja, os três lados aí, de alguma forma, cedem um pouco, mas ficam satisfeitos por outro, e aí há uma perspectiva de uma Câmara menos dura do que foi a Câmara com o Arthur Lira com relação ao governo. Então, todo mundo, de certa forma, ficou um pouco bem aí nessa história. Mas uma expectativa de um Senado mais duro para o governo com relação ao próximo presidente, ou seja, uma inversão de papéis. Se a Câmara, por um lado, vai trazer um nome que parece para o presidente da República mais palatável, mais tranquilo de conversar, por outro lado, a gente sabe que Alcolumbre no Senado tem muito de características de Arthur Lira na Câmara, ou seja, o jogo pode se inverter de casa. Pois é. Aí, quer dizer, o Alcolumbre, que não é nada bobo, né, fez aí um gesto para o governo essa semana, né, para dizer, olha, não sou tão duro assim. Adiou a PEC do Banco Central para depois da eleição. Não foi de graça que o Davi Alcolumbre fez isso. Ele sabe que o governo não quer essa PEC, queria adiar, sabe que o governo não queria, ainda que viesse a negociar a PEC depois, que isso fosse feito na gestão Roberto Campos Neto no Banco Central, para que não fosse uma coisa com a assinatura dele. Então, o Davi Alcolumbre adiou. De bobo também, Davi Alcolumbre não tem nada. Agora, rapidinho, que o nosso tempo já está chegando mais do que estourado. Conta aí para quem está do outro lado, quem é que está insatisfeito naquele Senado, porque se o Alcolumbre está ficando feliz de ser o próximo presidente da casa, o atual está um pouco insatisfeito. O governo vai ter que fazer gestos aí para o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não está, nesse momento, feliz. Tanto que essa semana ele, inclusive, adiou um encontro que ia ter com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para receber a proposta de orçamento. Por quê? Porque o Rodrigo Pacheco acha que foi totalmente atropelado na condução da história da indicação do Gabriel Galípolo para o Banco Central. Que acabou ficando para justamente após as eleições, como o governo não queria, mas parte do Senado desejava. Então daqui a gente encerra este conteúdo de hoje para vocês entenderem um pouco do clima que circunda Brasília. Agradecendo sempre a sua audiência. E deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.